Romanos capítulo 8, versículo 28. Um texto muito conhecido. Muito conhecido. Está escrito assim. Romanos 8, 28. Está escrito assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amém? Amém, queridos? Repita comigo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você pode virar para quem está do seu lado e dizer a mesma coisa? Você pode chacoalhar essa pessoa e dizer: creia, meu irmão, creia, minha irmã, tudo vai contribuir para o bem, para o seu bem, se você realmente ama a Deus. Interessante, queridos, que é muito fácil nós acreditarmos nessa verdade do Evangelho, não é? Quando vai bem as coisas. É assim que eu introduzo o meu testemunho, embora eu não vá contar o meu testemunho hoje. É muito fácil a gente crer que isso de fato é verídico, quando você está ganhando muito dinheiro, quando está tudo farto, quando está tudo bem. Mas acreditar que as coisas podem contribuir para o nosso bem, quando aparentemente algo não está bem na nossa vida, quando tem uma crise na nossa vida, quando nós temos um problema de ordem financeira, quando nós temos um problema na nossa saúde, é muito difícil acreditar nessa palavra. Nós temos a tendência de decorar os versículos que falam sobre bênção, de guardar na nossa mente aquilo que fala sobre prosperidade, de guardar no nosso coração aquilo que mexe com o nosso ego, dizendo o que é bom para a nossa vida. Mas nós temos muita dificuldade de guardar no nosso coração as palavras que servem para aumentar a nossa esperança, que servem para mexer com o nosso ego, no sentido de nos impulsionar para continuar fortes e firmes, mesmo quando tempestade sobrevém sobre a nossa vida. Nós temos muita dificuldade de guardar isso. Por quê? Porque a gente acha que as coisas difíceis acontecem com a Maria, com o Manuel, com José, e nunca pode talvez acontecer com a nossa vida. Mas é interessante que Deus usa situações da nossa vida para forjar o nosso caráter, para nos impulsionar para algo melhor. Você pode perceber que todas as pessoas que tiveram uma linda história escrita na palavra do Senhor, foram pessoas que estiveram no vale, no fundo do poço, em perseguições, em cadeias e em dificuldades, mas que, apesar de tudo, acreditavam que Deus sempre está no controle. Amém? Mas que, apesar de tudo, no meio da dificuldade, dizia assim: não te solto, ou em outras palavras, não te largue, não te deixo, Deus. Como Jó, na hora de toda a sua provação, ele certamente olhou para o céu, ele gritou e sussurrou dizendo: ainda que ele me mate, no Senhor esperarei. Ele sabia que podia confiar num Deus que era responsável para garantir a nós toda a vitória. E Deus de fato tem isso projetado para a nossa vida. Se aparentemente você estiver passando por um momento difícil, creia, Deus está escrevendo na sua vida, mesmo assim, uma linda história. Você pode dizer glória a Deus? Eu sei que é difícil dizer, porque é difícil crer quando as coisas vão mal, não é? Já viu aqueles filmes de drama, aqueles filmes que mais impulsionam você a acreditar em algo grande de Deus? Você fica assim: meu Deus, agora vai morrer. Meu Deus, o que vem agora? Gente, eu não aguento mais tanto sofrimento. Começa a comer a unha, começa a ficar angustiado. Por quê? Não tem jeito, onde é que vai acabar isso? E de repente então se desenrola numa história muito legal, muito maravilhosa. Se o homem, preste atenção no que eu vou dizer, isso chega do céu agora. Se o homem procura escrever um lindo filme, com um enredo bonito, quanto mais Deus, que procure escrever na sua vida uma história que vai ser uma história para impulsionar outras pessoas. Sabia que a sua vida é um filme, que lá no seu trabalho as pessoas estão assistindo? Sabia que a sua vida é um filme, que lá na sua casa as pessoas estão assistindo? Cada capítulo diário, cada momento difícil, e também é claro que eles esperam ou um palco de derrota, ou um palco de sucesso sobre a sua vida. E a palavra de Deus nos garante
que aqueles que esperam em Deus colhem o melhor dessa terra. A palavra de Deus nos garante que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Você pode declarar isso? Diga assim: a palavra de Deus me garante que eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Então é isso que Deus tem projetado para a sua vida. É uma vida de vitória, é uma vida de sucesso, é uma vida de realmente você colher as bênçãos e tomar posse do sonho que Deus tem para a sua vida. E um detalhe importante que você precisa saber é que os sonhos de Deus para a sua vida são muito maiores do que os seus sonhos. Quando nós olhamos toda a trajetória bíblica, você percebe que José foi invejado, jogado na cisterna, várias outras coisas, mas isso tudo fazia parte de um propósito de Deus para escrever na sua vida a melhor parte da sua história. Se você perceber, são várias as pessoas que tiveram as suas vidas transformadas através de momentos difíceis que passaram na sua história. Mas quais são os questionamentos que nós fazemos quando vem um momento difícil na nossa vida? Primeiro deles: Deus, o Senhor não está vendo? O que está acontecendo comigo? Tem gente que fala assim, né? Que quando é mais sanguíneo como eu, Deus, o Senhor não está vendo, né? Quem é mais melancólico fica: Deus, onde é que o Senhor está? O Senhor não está vendo a angústia que eu estou passando? Eu quero morrer, eu não aguento mais não, né? Quem é calminho fica assim: Deus, até quando? O Senhor não está vendo? Independente da sua personalidade, independente de como você é, querido, a pergunta é uma só: sim ou não? A gente quer saber cadê Deus na hora da crise. Se Deus pudesse puxar a roupa da gente, materialmente falando, Ele ia sacudir a gente, puxar a roupa da gente. Estou aqui, não está vendo não? Se não fosse eu, você acha que você aguentava passar por isso tudo? Será que nós aguentaríamos passar pelos momentos mais difíceis que eu e você já passamos na nossa história, se aquela palavra que está escrita na Bíblia não é de fato, não vou dizer se não fosse, porque ela é verdade, que o Senhor está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Aleluia! Sacode quem está do seu lado e diga: ei, acorde, o Senhor está contigo todos os dias. Mas aí sacode de novo e fala: de noite, entendeu? Ele está sempre conosco, amados. O problema é que é difícil acreditar que muitas vezes Deus está conosco no meio da dificuldade, não é isso? E você vai entender hoje. Eu quero compartilhar muita coisa muito especial que você vai entender isso. Às vezes nós perguntamos outra coisa. Essa é muito legal a pergunta que a gente faz, sabe qual que é? Deus, por que comigo? Eu sou bonzinho, eu sou dizimista, não falo mal de ninguém. Isso devia ter acontecido com a irmã Maria ou com o irmão Joaquim. Eles sim mereciam. Será que isso acontece lá em Goiânia? Hã? É só lá, né? É, só lá em Goiânia. Mas então, o goiano tem essa mania, sabe? Porque comigo, Deus. A gente começa, ou então a gente começa a perguntar: Deus, por que você não mudou a luta? Por que a luta não foi um pé quebrado? Né? Um carro batido, um negócio mais leve. Eu não sei se eu contei para vocês da outra vez, eu acho que eu não contei. Quando eu passei a crise financeira, que vocês conhecem, eu comecei a reclamar todos os dias: Deus, por que comigo? Comecei a fazer tanta coisa. Peguei até todos os valores de dízimo que eu havia dado, mostrei para Deus: está aqui, Deus, ó. Mas Deus estava garantindo, segurando o patrimônio, e eu não estava enxergando isso. Aí o que acontece? Eu sei que eu comecei a ficar emburrado. Eu dirigi o carro lá em Goiânia falando: bem que o senhor podia deixar eu escolher a luta. Por que o senhor não me deixou doente e depois o senhor me curava? Aí eu comecei a escolher umas lutas pequenininhas. Por que a minha melhor amiga não traiu a minha amizade? É uma luta pequena, não é, gente? Porque, Senhor, que eu não fiquei doente. Claro que eu não pensei num câncer, gente. Eu pensei assim, num negócio mais leve, né? E o Senhor não me curasse. Eu comecei a fazer uma lista de luta boa, sabe, Renata, para eu passar, que eu achava que eu merecia, ou então que eu conseguia passar. E Deus me deu um sonho maravilhoso. Eu dormi, e naquela noite eu tive um sonho, que meu amado, querido, estimado marido, havia me trocado por uma senhora de mais ou menos 80 anos. Foi um sonho muito legal,
Porque eu sonhava que ele estava entrando num carro, ele abria a porta para ela, eu falava assim na minha cabeça, deve ser a bisavó dele, eu não conheço. Aí eu cheguei e falei assim, amor, quem é ela? É a sua bisavó? Ele não queria, não, Angela. Me chamou de Ângela. Eu falei, quem é? Eu não chamo Ângela, eu chamo meu bem, mas quem é? Ele falou, é minha amada. Eu falei, o quê? É minha amada. Eu falei, então, sua amada bisavó? Não, eu me apaixonei por ela. A partir de hoje eu vou deixar você viver com ela. Você pensa um sonho desse? Eu não sei quanto tempo durou o pesadelo. Isso não foi sonho, foi pesadelo. Meu marido disse que eu ficava assim na cama, não. E ele tentava me acordar e eu não acordava. E no sonho eu seguia ele, e ele dava flor para ela, e ele beijava ela, e de longe ela sorria para mim sem dente na boca. Eu falava, não é possível. Como é que me troca? Eu falei, não é possível, como é que me troca desse jeito? O Cirino que me sacudia tanto. Quando eu acordei, que eu vi meu marido, eu grudei nele, eu lasquei um beijo nele, falei, glória a Deus, aleluia, que era um pesadelo dos ruins que só. Ele perguntou, o que foi, minha filha? Eu falei, nada não, tá tudo bem, não quis nem contar para ele, sei lá, se eu tinha visto alguma vovó interessante. Amados, mas eu me lembro, olha como que Deus faz com a gente, né? Eu me lembro que eu fui escovar os dentes, né? Acordei de manhã, fui lá escovar os dentes. Quando eu comecei a escovar o dente, lembrando do sonho, do pesadelo, e olhando no espelho, falando, graças a Deus, que foi um pesadelo. O Espírito Santo me tomou numa crise de choro, e Deus falou comigo assim, você quer escolher a luta que você quer passar? Você acha que eu não sei o que você dá conta de suportar? Você acha que eu não estou no controle? Eu não mando para ninguém luta maior do que a pessoa consiga suportar. Eu não permito, aliás, ele não manda, ele permite. Quando eu vi aquilo, já chorando, tomada pelo Espírito Santo, eu comecei a sorrir para o espelho, falar, Deus, obrigado. Pode mandar aperto financeiro, estou na paz. Vou aguentar. Depois disso eu nunca mais reclamei. Por quê? Porque eu entendi que Deus estava permitindo aquilo para tratar algo na nossa vida. E é tanto que a nossa história, e hoje eu quero contar algo especial no final dessa mensagem, e é tanto que Deus tinha um propósito nisso. Então vire para quem está do seu lado e diga assim, meu querido, reclama não, tá? Deus sabe que a gente consegue suportar. Interessante que quando alguém está sendo provado, nós olhamos e achamos que quando a luta é com a pessoa, é justiça de Deus. E quando é conosco, é influência do inimigo. Não é? Deus está pesando a mão no fulano para tratar com ele. Trata mesmo, Jeová. Eu estou entendendo tudo que Deus está fazendo com a irmã. Mas quando é com a gente ora comigo, que o Satanás está furioso. Ora. Então nós precisamos entender que o diabo não tem mais poder do que Deus. Que o diabo, quando enviou aquelas provações, aliás, vamos dizer assim, quando sobreveio, aliás, aquelas provações sobre a vida de Jó, antes Deus permitia. Para quê? Para ensinar algo. Para usar a história dele, para impulsionar milhares. A galeria da fé do século 21 já foi escrita na palavra. Aliás, desculpa, a galeria da fé, ela foi escrita na Bíblia. Mas Deus continua, no presente século, escrevendo a galeria da fé do século 21. O que é isso? Usando a minha, a sua história, a história da Renata, a história do pastor Valdeci, a história do irmão Paulo, a história da irmã Mariana. Para quê? Para impulsionar pessoas. Para dizer para a sua vida, dizer para as pessoas, vai valer a pena ser fiel com Deus. Para a sua vida, dizer para as pessoas, Ele é um Deus fiel e justo. Ele é um Deus que muda a história. Eu acho que você não entendeu isso. Deus está permitindo algo na sua vida, então glorifique a Deus. Creia que a palavra de vitória vai se cumprir na sua vida. Em vez de questionar a Deus, comece a perguntar, Senhor, o que o Senhor quer me ensinar com isso? Deus, o que é que eu preciso aprender com isso? Em vez de questionar a Deus, comece a perguntar assim, Deus, abra os meus olhos
para que eu possa ver a dimensão do teu poder e daquilo que o Senhor vai fazer. Ou então diga, Senhor, o que tem que ser tratado? Eu quero compartilhar rapidinho alguns exemplos vivos que eu aprendi com respeito a isso que eu estou falando com você. Aliás, que eu vi pessoas passarem por isso. Quem se lembra quando aquele avião da Gol caiu vindo de Manaus? Depois caiu um avião da TAM, lembra? Quem aqui lembra do pastor Jairinho, que canta estilo nordestino com sanfona? Lembra? Cantava muito com o Silas Malafaia, né? Saía muito no programa do Silas Malafaia naquela época. Ele é do Nordeste, mudou para Goiás muito novinho e é muito amigo nosso. E eu não sei se você lembra, que quando aquele avião da Gol caiu, o jornal entrevistou 2 pessoas que perderam o voo. Quem lembra disso? Uma era uma mulher, que eu não me lembro, e outra era um homem. Quem que era o homem? O Jairinho. O Jairinho chegou no aeroporto com o escrito, né, no papelzinho dele, o número do ticket do voo e tudo, e chegou lá e disse assim, eu vim embarcar, estou indo para São Paulo, me parece que foi nesse trajeto, e está aqui, ó, meu identificador. E a menina virou para ele e disse, Senhor, o seu nome não está aqui. E ele começou a ficar nervoso. Como não está? É claro que tem que estar. Eu estou nesse voo, eu tenho que pregar agora de noite. E começou a ficar estressado. E a moça disse, não está, eu não achei seu nome aqui. E ele ficou nervoso, estressado, falou um punhado de coisa. E aí o voo subiu e ele continuou estressado. Mas como não tinha como mais o que fazer, ele foi lá na loja da Gol arrumar todas as questões para que ele pudesse então pegar o próximo voo. No que ele está na loja da Gol, começa a passar aquele tanto de gente chorando dentro do aeroporto. O pessoal da Gol conversando baixinho, alguns já chorando um pouquinho mais alto, e ele recebe a notícia então, que o avião que ele ia entrar, ele decolou e caiu. Naquele momento diz ele que chorou tanto, que a partir de então ele começou a entender, se de repente algo dar errado, eu vou entender que acima de tudo Deus está na minha história. Já pensou, queridos? Agora tem uma história muito interessante. Eu tinha uma senhora que morava na minha casa, ela já era avó e ela era babá dos nossos filhos. E ela ficou muito tempo na nossa casa, e uma mulher muito crente, ela passava o dia cantando, ela começava a chorar pela casa, sentindo a presença de Deus, uma senhorinha já. E eu lembro que eu chegava perto dela e dizia, a senhora está tão quebrantada, dona Lídia, que bênção. E ela falava assim, eu estou sentindo, pastora Ângela, que o Senhor vai me buscar. Eu estou sentindo Ele tão pertinho de mim, que qualquer hora desce e Ele vai me buscar. Eu sou apaixonada no Senhor. Aí eu brincava com ela. Então fala para Ele te buscar quando eu não estiver viajando, né? Porque então os meninos ficam sozinhos até eu chegar. Aí eu brincava muito com ela. E ela falava assim, eu falava assim, não, mas isso pode ser algo diferente que Deus está falando com a sua vida. Ela falou, não, porque meu sonho é viver 100% para o Evangelho. É pregar, é cuidar de mulher, é cuidar de célula. O meu sonho é esse. E uma senhora já. E ela falava, eu não queria trabalhar para mim. O meu sonho é trabalhar para Deus. E eu não sei, eu estou sentindo que Deus vai fazer algo. E eu viajo, volto. Dava folga para ela alguns dias do mês. E eu me lembro que naquele mês, a folga dela foi naquela semana que eu viajei. E ela tinha uma filha que morava em Goiânia na época. E a filha, então, chamou ela para passar o final de semana com ela. Eu chego em casa na segunda de manhã, talvez lá pelas 10, a casa toda bagunçada e revirada. Então eu entendi que ela não voltou da folga. Meu esposo, é claro que não ia organizar a casa. Peguei o telefone e liguei para ela. Falei, dona Lídia, tudo bem com a senhora? Mais ou menos. Falei, o que foi? Por que é mais ou menos? Ô dona Ângela, qual que é aquele negócio que as pessoas pegam, que dá, quer dizer, um mata, que é no coração, e o outro deixa a gente com a perna ou o braço meio bobo? Eu falei, não entendi. Pois é, não tem um negócio que mata? Eu falei assim, eu acho que é infarto. E o derrame? Eu falei, eu acho que é o derrame que deixa a gente torto. Eu falei, pois é, o daquele negócio ontem à noite. Eu falei, dona Lídia, fala sério. Não, é sério. Eu estou puxando a perna direita e o braço direito, mas já estou chegando na casa da senhora, estou indo trabalhar. Eu falei, dona Lídia, você ficou doida? Não, estou falando sério. Eu estou quase chegando, eu estou puxando, mas é muito legal, a gente fica meio boba, está todo mundo olhando. Eu falei, dona Lídia, pelo amor de Deus, a senhora avisou sua filha? Não, deixa ela trabalhar. Eu vi que eu estava contra levantar. A hora que ela foi, eu saí direitinho. Tô chegando aí. Eu falei, eu vou buscar a senhora. Eu falei, ela deve estar brincando, só pode. Só que o ônibus passa e deixa o pessoal na portaria do meu condomínio. E o pessoal da portaria deixa nas casas. Quando eu penso que não, quem chega? Dona Lídia.
puxando o braço direito, puxando as pernas direitas e rindo que só. Aí ela pegava uma panela, colocava aqui, segurava a mãozinha e areava com a outra, e eu puxava e sentava ela no banco, e ela na crise de rir. Falei, pelo amor de Deus, dona Lídia, para com isso. Vou ter que amarrar a senhora, chamar a ambulância aqui em casa. Olha o que ela disse. Dona Ângela, a senhora é uma mulher de Deus. Eu não disse para a senhora que Deus estava me visitando? Eu falei, disse. Então, dona Ângela, meu sonho não é ficar por conta do senhor? Eu falei, é. Então, eu tenho certeza que isso aqui é para me aposentar. Depois que eu aposentar, Jesus vai me curar. Escreve só. Eu falei, ficou doida de vez. Liguei para os filhos dela, contei o que estava acontecendo, liberei ela, foi para a Imperatriz do Maranhão. Passou 3 meses, gente. Dona Lídia me ligou. Pai do senhor, dona Lídia, como é que a senhora está? Está boa? Menina, não contei para a senhora. Arrumei tudo, aposentei. Sinal de ver que Jesus me visitou. A perna boba está zerada. Eu falei, e o braço? 100%. Eu falei, o que você anda fazendo? Cuidando de uma creche na igreja. Pensa! Trabalhando igual eu queria para Deus. Gente, eu confesso que eu pensei, não, ela deve estar exagerando, a perninha deve estar puxando. Falei, a senhora está morando em Imperatriz? Não, estou em Goiânia. E eu viajei esses dias e a Dair estava de folga, que é a outra babá. Eu trouxe ela para minha casa e não vi antes dela chegar. Quando eu cheguei, que eu vi a dona Lídia, aquele jeitinho dela, corre para lá e para cá, lava vasilha, limpa a casa e arruma tudo. Eu comecei a chorar, porque ela tinha um sonho de ficar 100% para Deus. Deus sabia a forma exata que Ele precisava para realizar o sonho dela. E Deus está falando ao seu coração agora. Tem um sonho no seu coração. Deus está dizendo para você que o sonho que Ele tem na sua vida é maior do que o sonho que está no seu coração. E muitas vezes, para realizar o seu sonho, vai ter momento de lágrima, vai ter momento de dificuldade, vai ter momento, sabe por quê? Só dá valor quando chega em cima quem já experimentou estar embaixo. Aleluia! Charamanaias! Só dá valor às bênçãos de Deus quem passa por momentos de dificuldades. Então agradeça a Deus, firme a sua estaca em Deus e creia. Deus está escrevendo na sua vida uma história que vai valer a pena ser contada, apesar de problemas que você tem passado. Sabe quem faz isso mudar? Você. Cadê o pessoal do teclado? Por gentileza, querido. Pode ficar lá bem suavezinho. Por que você? Porque é a nossa atitude com Deus que faz toda a diferença. É a nossa atitude com Deus na adolescência. É a nossa atitude com Deus no tempo de juventude. É a nossa atitude com Deus no tempo de mocidade, que é juventude. Na fase adulta. É a nossa atitude com Deus que faz toda a diferença. A Bíblia diz que é impossível a Deus mentir. E a palavra que Ele tem para você, se Ele não usou profeta para falar com você, Ele usa a sua palavra, a Bíblia, que é a maior profecia de Deus para o homem. Que tudo na sua vida vai cooperar para o seu bem se você amar a Deus. Que os sonhos que Ele tem para você é muito além do que você pensa, do que você sonha e do que você imagina. A Bíblia diz que Deus é especialista em transformar maldição que vem sobre o justo em bênção. Está escrito em Neemias. Você pode entender isso? Deus pega uma coisa bagunçada, amassada, quebrada aos cacos. Aí Ele olha para isso aqui e você fala, não tem mais jeito não. Tem mais jeito para esse papel ficar bom? A gente olha e pensa que não tem. Mas Deus olha e fala, tem. Deus olha e fala, tem. Eu desamasso, eu reconstruo e eu ainda faço uma grande obra de arte, para que as pessoas olhem e digam, que tamanho do Deus que você serve. Você pode adorar a Deus nesse momento? Você pode crer que Ele está no centro da sua história? Independente do que você, sua família tenham passado, você pode crer que Deus está no controle. Se Ele está no controle, tudo vai cooperar para o seu bem. As pessoas podem falar, não tem mais jeito. As pessoas podem falar, não tem saída. As pessoas podem dizer, acabou a reputação. Deus é especialista em cuidar disso tudo. Aleluia. Charamanaias. Eu me lembro de uma época na minha vida, da crise financeira.
Que alguém disse para mim um dia, eu passava os dias assim: Deus, e a minha reputação? E o meu nome? Oh Deus, como dói! E eu me lembro que chegou uma funcionária nossa na empresa, falou: Dona Ângela, quem sou eu para te dizer uma palavra? Essa noite eu pensei, ela não sabia que era Deus falando com ela para ela falar comigo. Ela disse: essa noite eu pensei, Dona Ângela, que vocês devem estar sofrendo muito por causa da reputação. E eu comecei a orar por vocês, e Deus fala comigo naquele momento: diga, minha filha, que eu não me preocupei com a reputação de Maria quando pedi para ela gerar Jesus, mas que eu me encarreguei de honrar a sua vida e a sua história. Eu me encarreguei de dar um final feliz para aquela história. Sabe o que eu vim dizer para você hoje? Não se preocupe com as pedradas que você anda levando. Não se preocupe com os dedos na cara que você anda levando. Não se preocupe com as pessoas perguntando: e aí? Cadê seu Deus? Daqui a pouco o seu Deus vai honrar a tua vida, honrar a tua história. Deus vai limpar o teu nome, Deus vai limpar a tua reputação. Deus vai mostrar que aquilo que está escrito, que diz: outra vez vereis a diferença entre aquele que serve o Senhor e não serve. Isso é verdade. Glorifique a Deus. O Espírito Santo está falando com a sua vida. Deus fará diferença na sua vida e na sua história. Tem uma outra história muito interessante que aconteceu no interior de Goiás. Uma irmãzinha mexia com um mercadinho, e o mercadinho da irmã quebrou, e ela não tinha como então fazer outra coisa. E ela chorava, mulher fiel no dízimo, fiel na oferta. Aquele mercadinho muito pequeno, mas que dava, era a provisão da família. Muitas vezes assaltado aquele mercadinho, porque isso hoje está em todo lugar do Brasil, inclusive nos interiores. Isso é uma história um tanto quanto recente, talvez de 8 anos para cá. E de repente o supermercadinho dela, o mercadinho era pequenininho, quebrou. Ela chorava, e o marido dizia: minha filha, e agora? Ela dizia: agora Deus está no controle da nossa vida, algo de bom vai acontecer. E ela conta no testemunho que ela começou a recitar versículo de bênção todos os dias. Um dia é: nós somos mais que vencedores. O outro dia é: o que eu faço você não sabe agora, entenderás depois. O outro dia era: é todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O outro dia era: Deus transforma a maldição que vem sobre o justo em bênção. Ela começou a profetizar, e nada, parece que a crise não acabava. E ela começou a sonhar com uma cocada. Diga assim: uma cocada. Pergunta para o seu irmão: o que é uma cocada? Para quem está quebrado, o que é uma cocada, gente? É um doce para adoçar a vida, mais nada. Ela começou a sonhar com a receita de cocada, melhor dizendo. Irmão, ela sonhou 3 noites seguidas com a receita da cocada. E ela acordava, a receita não saía da cabeça dela. E ela não conta para ninguém a receita, amados. E ela começou então a falar: isso deve ser Deus. Ela começou a fazer aquela cocada, revender aquela cocada, vender aquela cocada nas portas de lanchonete, nas portas de boteco, de escola. De repente todo mundo ficou conhecendo a cocada como a cocada lá apelidada por algum nome que eu não me lembro qual é. Sabe o que aconteceu? A freguesinha foi aumentando. A irmãzinha montou uma fábrica de cocada. Aleluia. De fábrica de cocada, distribuidora de cocada. Aquela irmã hoje não tem mais um supermercadinho, ela tem uma distribuição de cocada que atinge 4 estados brasileiros. Você pode dizer aleluia? Você pode dizer glória a Deus? Talvez o que sobrou para você seja nada. Do nada Deus pode fazer tudo. Talvez o que tem para sua história pareça insignificante, talvez seja pequena, como o tamanho de uma mão. Mas como tem aquele versículo, que é aquilo? Parece uma mão de homem. Era uma grande chuva que vinha. A grande bênção de Deus para a sua vida pode ter um pequeno começo, mas terá uma grande prosperidade de Deus sobre a tua vida, se você honrar o Senhor e crer no Senhor. E é isso que Deus permite sobre a nossa vida. E é assim que Deus permite sobre a nossa história. Amém, queridos? Deus é especialista, gente. Todas as provas que nós passamos na vida, na verdade,
são um caminho de Deus para mudar e melhorar a nossa história. Você ama a Deus? Se você ama a Deus, creia no que Jesus disse. O que eu faço você não sabe agora, entenderás depois. Pegue na mão do quem está do seu lado e diga: o que Deus tem feito na sua vida agora, você pode não estar entendendo, mas você vai entender. Confia. Disse Deus: os planos que eu tenho para vós são planos de paz, para lhe dar um futuro. Gente, é tão gostoso recitar porque entra no coração. Mais uma vez, diga para quem está do seu lado: acorde. Os planos que Deus tem na sua vida são planos de paz, são planos para lhe dar um futuro. Depois ainda diz: clama a mim e te responderei coisas grandes e ocultas que não sabe. Aleluia! O que você tem que se importar e se preocupar nesse momento? Lembre-se que o tempo para a sua vitória chegar é um excelente professor. Aleluia! E esse professor vai te ensinar maravilhosas lições, vai te ensinar tudo isso. Deixa eu te compartilhar algo muito interessante. Eu não tinha estrutura há 8 anos atrás para Deus fazer na minha vida o que Deus faz hoje no ministério. Por quê? Porque eu tinha orgulho de ser a empresária Ângela Cirino. Eu tinha, pastor. Você imagina uma mulher com 29 anos, 30 anos, ser considerada uma das mais jovens empresárias do estado e mais bem-sucedidas. Eu tinha orgulho. Só que eu achava que eu não tinha orgulho. Eu chegava nos lugares, quando eu chegava, mandavam levantar para me sentar na primeira cadeira. Eu e meu esposo. Meus filhos não punham comida em lugar nenhum, as pessoas colocavam nos pratos. Meus filhos não andavam no chão, todo mundo segurava. E sem que eu percebesse, havia uma arrogância no meu coração, sem que eu percebesse. Eu me achava a Ângela, a empresária bem-sucedida. Eu me lembro que quando Deus permitiu aquela crise financeira na nossa vida, muita dificuldade, muito problema, a primeira coisa que Deus tratou comigo foi o orgulho. Eu chegava nos lugares, e como eu disse aqui no testemunho, antigamente para casamento eu era convidada, depois nem para velório, quanto mais para festa. Então eu chegava nos lugares muitas vezes para ir em algum evento, e ninguém se levantava para eu sentar. Eu cumprimentava as pessoas, eu dizia: tudo bem? A pessoa tirava o olhar, com medo de que pensasse que ainda eram amigos do casal que estava quebrado. E eu me lembro que aconteceu tanto problema na minha vida, e um dia eu estava na madrugada, orando no meu quarto, e eu disse: Deus, por quê? Eu ajudei tanta gente, agora as pessoas viraram as costas para mim. Deus virou para mim e disse: dói, né? Você pegar quem não era ninguém, colocar lá em cima, e de repente essas pessoas virarem as costas e pisar em você. Eu falei: nossa, Deus está me entendendo. Deus vai mandar fogo estranho e queimar todo mundo, quer ver? Eu falei: tomara. Falei: demais, o senhor entende, né, Deus? Aí Deus falou assim comigo: mas fui eu que fiz isso. Eu falei: o senhor é mau, hein? Por quê? Olha o que Deus falou comigo: porque eu vou te levantar nos 4 cantos dessa nação. Eu vou te levantar dentro e fora dessa nação. E se eu não permitisse que você sentisse hoje a dor da ingratidão, você poderia chegar lá em cima e achar que é alguém. Então quando você chegar onde eu te coloquei no ministério, entenda: não me troque por nada, e valorize pessoas e não coisas, porque você estava se esquecendo disso. Sabe por que hoje eu gosto de entrar aqui, eu gosto de ficar com vocês, eu tiro o sapato, eu beijo vocês, eu faço questão de estar misturado com o povo? Porque eu sei o preço que eu paguei. Porque isso hoje não mexe mais comigo. Só que antes eu não entendia que era parte da construção de algo grande que Deus tinha na minha vida e na minha história. Então, querida, querido irmão e querida irmã, daqui eu já vejo pessoas sentindo Deus falar contigo. Então diga assim: Deus, eu quero aprender o mais rápido possível o que o Senhor quer me ensinar nesse tempo de vale,
porque eu quero colher a prosperidade, a bênção e o sonho que o Senhor tem para a minha história. É isso que você tem que entender, queridos. O que você tem que sempre ter em mente: vai tudo bem entre você e Deus? Se vai tudo bem entre você e Deus, esquece o resto. Mas se não está tudo bem entre você e Deus, trate de consertar. Se os seus problemas são consequências de algo errado, trate de consertar. E depois creia que Deus pode mudar o curso da sua história. Quantas vezes parecia ou parece ter acabado na sua vida o seu sonho, o seu projeto, na sua vida e na vida de outros? Quantas pessoas já deram a volta por cima? Com você não vai ser diferente, o Senhor diz para você hoje. Aleluia! Comece a imaginar a história de pessoas que deram a volta por cima. Com você não vai ser diferente, queridos. Nada vai passar de hora, tudo vai dar certo. Aleluia! Deixa eu terminar agora, eu vou terminar um pouquinho mais cedo, pastor, por causa da garganta, tá arranhando demais. Ainda vou ministrar no outro culto. Mas eu creio que esse tempo agora é o tempo de eu terminar contando algo bem novinho para vocês. Quantos aqui conhecem o testemunho da minha vida? Deixa eu ver, levante a mão. Maioria. Então vocês conhecem a minha história. Tem parte da minha história que eu nunca contei, porque eu não tinha realmente nem coragem de contar, porque eram momentos muito difíceis. No auge de tudo que eu passei, na minha dor, eu me lembro de um dia que eu me enfiei debaixo do chuveiro, de roupa e tudo. Liguei o chuveiro e comecei a gritar e molhar o corpo para acabar todo o meu nervoso. Eu me lembro que a Angélica, minha filha mais velha, chegou no banheiro e começou a gritar: mãe, o que foi? Eu falei: filha, mamãe só precisa de aliviar, tá tudo bem, vai passar. Pega sua irmã e seu irmão e some pro parquinho. Some. Daqui a pouco a mamãe acalma. Você me ajuda, tá? Confia, então vai. E ela foi. Momentos muitas vezes que nós não contamos no testemunho, porque são momentos muito doídos até da gente falar. E eu me lembro de algo muito interessante. Uma vez uma pessoa me disse, eu estava atravessando a crise: você já assistiu o filme Vencendo os Gigantes? Eu disse: não. Então loque esse filme. Quem já assistiu aqui? Eu assisti aquele filme. Pensa numa pessoa que chorou, foi eu. Quem que chorou, gente? A gente se identifica, é a história do dia a dia, não é? Eu chorava, mas eu sou muito enfesada. Vou traduzir o que é enfesada, que meu marido me apelidou: cheia de fé. Eu chorava e eu dizia: Deus, a história de Samuel é forte. Perdeu o neném. Eu pedi 3, Deus, que eu pedi. A história desse povo é forte, mas a minha mais. Chorava. Falava: se Deus mudou a história deles, vai mudar a minha e tal. E eu lembro que eu comecei a sonhar que Deus mudaria a minha história. Você já assistiu um filme, já sonhou com o final dele para a sua história? Quem já sonhou? Nós sonhamos, vai acontecer comigo. Quem já escutou um testemunho e sonha com o final desse testemunho para a sua história? A gente sonha. Depois eu assisti A Virada. Quem que assistiu A Virada? Depois eu assisti Prova de Fogo. Todos do mesmo trabalho. É uma igreja batista do Alabama, nos Estados Unidos, que faz esses filmes. Um pessoal muito de Deus, e que tem 2 brasileiros que ajudam a fazer esses filmes. E eu me lembro que quando eu assisti A Virada não é uma Prova de Fogo, A Virada parece muito com a minha história, porque é com carro. Eu comecei a sonhar com a minha vida sendo um filme. Falei: gente, ia ser bom demais. Ia alcançar tanta gente. Eu comecei a dirigir meu carro imaginando as cenas do filme. Eu escrevi todo o script da minha história, com os detalhes que eu não conto no testemunho. E eu comecei a sonhar. E eu começava a dizer: Deus, já que é para sofrer, eu vou sofrer com honra. Mas na hora que a vitória chegar, ela vai chegar com dupla honra. Deus, eu quero honrar o Senhor, porque eu sei que quanto mais eu honrar o Senhor, mais o Senhor vai honrar a minha história. E eu confesso que eu comecei a alimentar isso no meu coração, que se eu tivesse condição financeira, um dia eu queria fazer um filme da minha história. E quando nós estávamos no auge da nossa empresa, nós fizemos um filme empresarial, e passamos nos 8 anos de empresa. O pessoal chorou muito, foi muito lindo, mas contando a história profissional mais do meu esposo, até o pessoal da concessão da Globo que fez em Goiás.
E eu comecei a sonhar para dar de presente. Agora olhe para cá. Há 60 dias atrás, eu recebo uma ligação de uma pessoa no Brasil que é intérprete desse pessoal que faz os filmes do Vencendo Gigantes, do A Virada, do Prova de Fogo. Me perguntaram se eu conhecia, eu falei claro, mas não se identificaram a princípio. E eles disseram: tem mais ou menos 3 anos que nós acompanhamos a sua história. Nós assistimos os seus filmes, os seus DVDs. A gente já traduziu para o pessoal aqui da América. E eles foram conversando. E eu falei: que bênção, glória a Deus. Aí ele disse: a minha ligação hoje é para perguntar para você se você autoriza que a sua história seja publicada para abençoar o mundo e fazermos um filme da sua história. Durante 60 dias eles me pediram: guarde segredo. Mande tudo que você tiver em mãos. Mandei foto, mandei tudo do tempo, da história toda. Montei a história em foto. Agora existe um trâmite que uma turma de empresários do Brasil e de outros países são quem patrocina esses filmes. Peço a sua oração para que dê certo, para que essas pessoas possam investir. Mas eu quero dizer uma coisa. Eu chorei tanto, porque eu entendi que, de fato, tudo coopera para o nosso bem. E eu vim dizer para você hoje que a sua vida é um filme que a sua família está assistindo. Eu vim dizer para você hoje que a sua vida é um filme que as pessoas do seu trabalho estão assistindo. Eu vim dizer para você hoje que a sua vida é um filme que tem centenas e dezenas de pessoas assistindo. Me dá a mão vocês dois. Sabia que a história de vocês impulsiona dezenas e centenas a permanecer casados e felizes? Sabia que a história de vocês, mesmo que um dia não vá para uma TV como filme, é um filme que todos os dias real as pessoas olham e dizem: eu vou dar conta. Xaramanamacanta. Deus está no controle da história da sua vida. Mas você é quem decide se seu filho vai ser fracasso ou vai ser vitória. Por quê? Porque ser fiel a Deus é uma questão de decisão. Honrar a Deus é uma questão de decisão. Honrar a Deus não é opção. E por que é você que decide? Porque quando você honra a Deus, Ele honra a sua vida. Porque quando você decide entregar a sua vida totalmente a Ele, viver para Ele, não tem como o fracasso chegar na sua casa. Quando você decide que você vai viver por Ele e para Ele, você pode acreditar que você não sabe como vai ser o fim da história, mas o fim da história vai ser abençoada, vai ser vencedora, vai ser vitorioso, vai ser de honra, vai ser de glória, porque a palavra de Deus diz que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Fique de pé, queridos. Eu queria que o pessoal do louvor viesse aqui à frente. Vale a pena servir a Deus, vale a pena permanecer fiel a Deus, vale a pena amá-lo em todo o tempo. Oh, querido e minha querida, feche os seus olhos enquanto o louvor cante. Enquanto eles cantam, eu quero dizer para você, se você hoje quer dizer: Deus, eu preciso do Senhor para me ajudar a permanecer firme, eu preciso do Senhor para me ajudar a olhar para frente, eu preciso do Senhor para me ajudar a olhar para o autor e consumador da minha fé, para renovar a minha vida. Pode vir aqui à frente, porque nós vamos declarar sobre a sua vida uma unção de coragem, uma unção de ousadia, uma unção de vitória, uma unção dizendo: Deus, não te salto, não te solto, não te largo, não te deixo.
Xeremana cantaremanaias. Vale a pena, amados. Vale a pena permanecer firmes. Oh Deus, Deus adorado. Não compreendo Xaramacantaremanaias. Você pode cantar assim. É um momento seu e Deus. Só você quer dizer: Deus, ajuda-me. Pode vir, amados. Doces palavras te darei. Mesmo que você não compreenda, entenda, Ele está no controle. Me sustentas. Deixa essa música penetrar no seu coração, na sua alma nessa noite. E isso me leva mais perto de ti. Deixa essa música penetrar. Mais perto dos Deixa o teus Espírito Santo caminhos. falar na tua vida, querido. Oh, aleluia. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro coroas ou pelas ruas. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso. E eu te direi, Vai valer a pena. vai valer a Creia, pena. vai valer a pena. Creia, Vai valer a vai valer a pena. Xaramana, Vai valer a pena mesmo. pastores e pastoras. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Vai valer a pena mesmo. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Vai valer a pena mesmo. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Vai valer a pena mesmo. Vai valer a pena, Deus, te servir, Não compreendo os seus caminhos. Você pode cantar? Mas te darei a minha canção. Oh, Deus. Doces palavras te darei. Oh, Me Deus. sustentas, Cante com a sua alma. me sustentas em minha dor. Levanta a tua voz e cante. Isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. Vai te levar para mais perto de Deus. Aleluia. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso. Diga, cante bem Eu alto. te direi, Vai valer a pena. Pode ficar vai de pé, valer a queridos. pena. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Já Vai valeu a valer a pena. pena mesmo. Vale a pena, vale a pena, vale a pena. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Vai valer a pena mesmo. Aleluia, glória a Deus.
Deus, vale a pena permanecer fiel. Ele é um Deus que nos surpreende. Ele é um Deus que surpreende a nossa história. Ele é um Deus galardoador daqueles que o buscam, diz a palavra. E eu queria que você e eu, num grande coro, enquanto volta para o seu lugar, nós vamos cantar Vai Valer a Pena. Mas eu gostaria que você saísse do seu lugar, que você dissesse pelo menos a 2 ou 3 pessoas, de preferência se você souber que ela precisa dessa palavra, diga, vai valer a pena. Só o coro, vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo, e vai valer a pena, e vai valer a pena, e vai valer a pena mesmo. Coisa importante. De repente você está aqui e já nem é visitante. Tem passado lutas tremendas, terríveis, difíceis, mas elas estão muito mais pesadas porque você está sozinho. Porque você desistiu de Jesus. Porque você colocou no seu coração que, pesado do jeito que estava, era melhor sem Jesus. E você fez o pior negócio da sua vida. Mas Jesus não é como nós. Nós somos vingativos. Se você nesta noite está aqui e desistiu de Jesus, viu por esta palavra que o Senhor continua sendo o mesmo, não muda, e quer acertar, consertar, voltar para Jesus, vem aqui na frente, sem medo, sem susto, sem vergonha, vem aqui na frente entregar sua vida novamente ao Senhor, consagrar-se ao Senhor. Se você está nos visitando, você está nos visitando, é a primeira vez, a segunda, a terceira, e está pesado, porque na verdade você nunca tomou uma decisão por Jesus, nunca disse, Jesus, entra na minha vida, Jesus dirige os meus sonhos, Jesus conduz a minha história, Jesus eu quero te servir. Quem sabe nesta noite alguém ficou muito impactado com esta palavra, mas você não poderá fazer um filme com um final feliz se você não entregar sua vida a Jesus. Será que tem alguém aqui nesta noite que precisa encontrar-se com Jesus e dizer, Jesus, eu quero te receber como meu Senhor e Salvador? A palavra foi muito clara, muito emocionante, tocante. Se você está aqui, porque Deus te chamou para ouvir esta palavra. Alguém que nesta noite gostaria de entregar sua vida a Jesus e dizer, sim, Jesus, hoje eu vou para o teu barco, com lutas, guerras, coisas difíceis, tremores, mas vou para Jesus. Alguém, levante a sua mão e eu quero orar com você em nome de Jesus. Você quer entregar sua vida a Jesus? Você não vai fugir dos problemas, eles não deixarão de existir, mas você terá um filme na sua história que você sabe que tem início, meio e fim, conduzido, direcionado e assistido por Jesus.
Tem alguém que gostaria de entregar sua vida a Jesus? Aceitar a Jesus nesta noite? Levante uma de suas mãos. Nós queremos orar, queremos celebrar com você a grande festa que há no céu quando nós tomamos uma decisão por Jesus. Vale a pena servir a Jesus. Vale a pena servir a Jesus. Vale a pena. Este casal que está aqui na frente, o irmão José e a irmã Leia, a irmã Ângela Cirino ministrando sobre eles. Que coisa, que coisa. Eles realmente são um exemplo para nós. Mas todo ano eu não sei quanto tempo, mas deve ter mais de 10 anos que vocês vão conosco, né? Desde 2000, todo ano este casal está lá no retiro de casais. Todo ano. Estão lá sentados e aprendendo para viver mais perto de Deus e se amando mais. Deus usa a minha história, a sua história, para abençoar pessoas. Decida-se hoje para andar com Jesus. Vamos orar? Pai, hoje nós queremos mudar nossa história. Nós queremos nos decidir por Jesus. Queremos nos decidir por entender e aceitar que é o Senhor que está conduzindo a nossa história. Senhor, se alguns de nós estão fazendo a sua própria história nesta noite, traz o arrependimento. Abre os olhos, faz-os entender que quando o Senhor está na história, ela tem início, meio e fim. E o fim é o lugar de honra na presença do Senhor. É o lugar do Senhor transformar a situação e mudar a história. Senhor, nós nos entregamos a Ti e recebemos esta palavra de Deus para o nosso coração. E declaramos que a boa mão do Senhor há de nos suprir e nos encher. Para nós vermos, cada um de nós aqui, vermos o sinal da Tua graça, da Tua bondade e da Tua vitória sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. Senta, meu irmão, dando um glória a Deus bem especial. Nós já estamos terminando, mas quero pedir um minuto da sua atenção. Hoje, terceiro domingo, deveria ser o domingo do projeto, será no próximo domingo a sua oferta, e você ouvir a respeito do projeto será no próximo domingo. Queremos abençoar os irmãos que estão na internet, que Jesus te visite, te leve em paz, para uma semana de grande vitória, no nome de Jesus. Amém.